visão do processo. Percebam bem, o que eu mostrei para vocês até agora, como eu vinha dizendo, é que não é mais tão fácil, não há uma resposta pré-dada, não há uma resposta pré-estabelecida a se o processo é de conhecimento ou de execução só pela modalidade de ação, de pretensão manifestada. Isso demanda, portanto, uma análise mais aprofundada, se vai ser só uma jurisdição prestada, se vai ter mais de uma jurisdição prestada, como a gente falou até agora. Agora, percebam bem. Percebam que lá naquele quadro que eu fiz, o que eu risquei foi o processo cautelar. Que não existe mais o processo cautelar. Ainda fiz a ressalva para o processo cautelar pleiteado de modo antecedente. Mas o processo cautelar passou a ser absolutamente excepcional. Eu fui lá e risquei ele. Percebam que eu não risquei o processo de conhecimento. Como eu também não risquei o processo de execução. Por quê? Porque ainda continua existindo um processo de conhecimento. Porque ele é do começo ao fim de conhecimento. Ainda continua existindo o processo de execução. Porque ele é do começo ao fim, essencialmente de execução. E nós passamos a ter o que é até mais comum na prática, esse tal desse processo sincrético. Que ele é um processo só para duas tutelas, cognitiva e executiva. O que nós temos que ver agora é quando que ele vai ser só de conhecimento, quando que ele vai ser só de execução, e o sincrético nós já falamos, é a junção desse fenômeno. Mas percebam, é ainda possível termos um processo só de conhecimento. Como ainda é possível termos um processo só de execução. Vamos lá. Quando que o processo vai ser só de conhecimento? Processo de conhecimento. Tecnicamente, correto a afirmação. Quando nele se desenvolver apenas, essencialmente apenas, a modalidade cognitiva de jurisdição. Nem sempre nós temos a necessidade da execução. Porque nós não falamos ainda pormenorizadamente da execução. Eu sei, mas já passei uma ideia para vocês. O que é a execução? É a efetivação de uma medida já reconhecida anteriormente. As modalidades distintas de ações quanto ao objeto da pretensão formulada nos fazem recordar, os senhores devem se lembrar, que o direito de ação e a jurisdição, porque tem aquele princípio da correlação, pode ser de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória. São dois critérios classificatórios distintos. Uma coisa é falar cognição, execução, cautelar. Uma outra coisa é falar declaratória, constitutiva, condenatória. Então, a jurisdição pode ser classificada quanto ao objeto, volto a dizer, quanto ao que se pediu, no seu conteúdo, intrinsecamente dizendo, uma declaração, uma constituição ou uma condenação. Qual é a distinção básica que se faz entre jurisdição, entre sentença, fala, entre sentença declaratória, sentença constitutiva e sentença condenatória? Sentença declaratória, meus amigos, é aquela na qual a parte pede tão somente a declaração. É aquela na qual a parte só pretende eliminar as incertezas. Ela só pretende a afirmação a respeito de uma relação jurídica. Se a relação jurídica existe, não existe, e o modo como ela existe. Vejam, os senhores, o que consta do artigo 19 do CPC. Um momentinho só, deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui. Vou ver se eu pego. Pegar para vocês aí. O artigo 19. Vou levar para o chat aí. Ó, é sempre do CPC, né? Quando for de outra lei eu faço menção. Quando eu colocar só o número do artigo, é o CPC, tá? Artigo 19 do CPC. O interesse do autor, uma condição da ação, pode limitar essa declaração, que eu estou falando. Ele pode pedir só a declaração, e tem interesse para isso. A lei permite.
Declaração do quê? Da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. E tem também a hipótese da autenticidade ou falsidade de um documento. Então perceba que, em regra, a sentença declaratória ela não se relaciona, ela não dialoga com fatos. A exceção é o inciso segundo. Excepcionalmente, você pode declarar falsidade de um documento. Isso é um fato. Se o documento é verdadeiro ou falso, é um fato. Em geral, a sentença declaratória é aquela que pede tão somente a declaração do juiz que uma relação jurídica existe. A declaração do juiz que uma relação jurídica não existe. E a declaração do juiz que a relação jurídica existe é daquela forma. Uma interpretação contratual, por exemplo. Tá? Essa é a sentença declaratória. A sentença constitutiva, primeira observação, tanto a constitutiva quanto a condenatória, que são as espécies que nós não vimos ainda, elas têm um conteúdo declaratório. Então você só constitui porque primeiro houve a declaração. Você só condena porque primeiro houve a declaração. Todas as sentenças possuem, portanto, um conteúdo declaratório. Essa primeira classificação que nós vimos, a primeira espécie da sentença declaratória, é porque ela se restringe a pedir a declaração. É por isso que, em geral, os senhores vão encontrar nos livros a afirmação de que ela é uma sentença meramente declaratória. Porque, a rigor, você fala sentença declaratória, todas são. Mas tem algumas que só declaram. Sempre que o juiz julga, procedente ou improcedente, ele sempre está declarando. Está declarando que alguém tem ou não tem razão. Sentença de procedência. Ele declara que o autor tem razão. Lhe dá razão, procedente. Sentença de improcedência. Ele declara que o réu tem razão. Toda sentença de improcedência, ela é meramente declaratória. Porque ela só declara que o autor não tem razão. Agora, a sentença de procedência pode ser condenatória, constitutiva, porque ele declarou que tem razão e vai fazer algo mais, ou pode ser meramente declaratória. Quando que a sentença vai ser meramente declaratória? Sentença de procedência. Quando o autor só pediu a declaração. Isso é excepcional. É raro o cara ter um trabalho, ter um esforço, gastar tempo e dinheiro, de ir a juízo, só para que o juiz declare que ele tem razão. Em geral, ele pede que declare que tem razão para pedir uma outra coisa. Mas isso é tão excepcional que o legislador veio até dizer, ó, pode fazer, se alguém quiser só isso, pode ser. Ok? Então a sentença declaratória é aquela que reconhece uma relação jurídica pela existência, pela inexistência ou modo de ser. Excepcionalmente pode também tratar sobre a falsidade ou a autenticidade de documento e só isso. Ponto, só isso. Ok? Bom, eu dizia, sentença constitutiva. A sentença constitutiva é aquela que declara que o autor tem razão e também constitui. Então, o que é esse atributo ou essa carga constitutiva? A sentença constitutiva é aquela que cria, que modifica ou que extingue uma relação jurídica. Uma relação jurídica. Não é só não fala que existe ou não só fala que não existe. Ela cria, ela gera uma modificação ou ela extingue a relação jurídica. Por exemplo, sentença que cria uma relação jurídica é a sentença de adoção. Sentença que extingue uma relação jurídica, a sentença de divórcio. Na sentença de adoção, os pretensos adotantes e adotados não eram pai e filho. Eles passam a ser pai e filho a partir da sentença. Então o juiz declara que eles têm direito à adoção, eles preencheram os requisitos legais da adoção, e ele constitui a relação de paternidade entre as partes. A sentença de divórcio, mesma coisa. Extingue o vínculo matrimonial entre as partes. Para falar um exemplo de sentença que modifica uma relação jurídica. Pensa num contrato, que o juiz não declara a invalidade de todo o contrato, o juiz declara a invalidade de uma cláusula. Então até a sentença, aquele contrato de 10 cláusulas, ele era regido pelas 10 cláusulas,
pacta sunt servanda, e a partir da sentença, aquela relação jurídica vai passar a vigorar com 9 cláusulas, porque uma delas foi declarada inválida. Ok? Agora, a sentença, meus amigos, condenatória, ela não cria, nem modifica, nem extingue relação jurídica. Essa é a constitutiva. Se a sentença constitutiva ela dialoga com relação jurídica para criar, para modificar ou para extinguir, a sentença condenatória ela fixa, ela impõe, ela reconhece uma obrigação jurídica. A sentença condenatória fixa, impõe, ele declara que o autor tem razão e faz mais. E impõe uma condenação. E a condenação é o estabelecimento de uma obrigação. Seja a obrigação de dar, de fazer, de não fazer, ou de pagar quantia. O que nós temos mais claramente, mais comumente na prática, é a obrigação de pagar quantia, como no exemplo lá do cara que foi a juízo e pediu os 15 mil reais do dano que ele sofreu num acidente de trânsito. Agora, vimos bem a distinção entre só declaratória, meramente declaratória, declaratória e constitutiva, e declaratória e condenatória, né? Agora vamos dar um passo além. A sentença declaratória. Você pediu... Ô juiz, Vossa Excelência me faça um favor. Só declare, por gentileza, que o fulano estava meu pai. Só declare. O juiz vai lá e declara. Vai fazer o que mais? Excelência, declare, por favor, que não há relação tributária entre o autor e o município. Eu recebi aqui um boleto de IPTU, mas eu não sou proprietário, não sou possuidor de bem imóvel, tem algum erro. Eu fui resolver lá na SMF, mandaram procurar o meu direito no juízo. Eu estou aqui, declare, por favor, que não há relação jurídica entre as partes. O juiz declara. A pergunta é, você vai fazer o que mais? Você pediu declaração, o juiz declarou. Você vai executar o quê? Esse fazer o que mais que eu digo é eventual execução. Você vai cogitar em executar o quê? Veja, a sentença declaratória, meus amigos, ela atende completamente à pretensão declaratória. Mesma coisa se diga a sentença constitutiva. Você alega que preencheu os requisitos da adoção e você pede que o juiz crie o vínculo de paternidade entre as partes. E o juiz, no final, faz isso. A sentença é de integral procedência. Ele reconhece a paternidade. Percebam que a sentença constitutiva, ela exaure a pretensão constitutiva. Você pede o divórcio e o juiz te dá o divórcio. Não tem mais nada a ser feito posteriormente. Tem que ter muito cuidado aqui. Eu dou esses exemplos de propósito, porque quem tem alguma prática, trabalha em cartório, defensoria, vai dizer assim, não, professor, mas lá onde eu trabalho, é no cartório, na defensoria, depois da adoção, não acabou ainda. Tem que mandar cópias lá para o cartório da RCPN, né? Do Registro Civil de Pessoas Naturais, para que passe a constar que agora o fulano de tal tem como pai ciclano de tal, partes do processo. Quando acaba o divórcio, tem que expedir cópia lá para o cartório também, para que passe a constar que fulano de tal e ciclana de tal não são mais casados, que agora eles são divorciados. Perceba, digo eu, isso realmente acontece. Só que isso é uma providência administrativa e não jurisdicional. É porque você, muito provavelmente, para quem viu isso, ou está no cartório em que tem um processo da defensoria, ou está pela defensoria, ou está, vamos cogitar, por um hipossuficiente. Porque se você tiver por uma parte que constitui advogado e que não tem JG, ela tem que recolher custas, pedir uma certidão em juízo e extrair e levar para o cartório. Ela, o advogado dela. Não é o Estado que faz isso. É o advogado dela, no interesse dela, que leva aqueles dados para o RCPN, para o registro, para o cartório. Por que às vezes alguns alunos me reportam isso e eles têm razão? Por que eles veem aquele ofício? É um ofício. Os juízes pedem um ofício para a RCPN. Por quê? É uma cortesia que o juiz faz para a Defensoria Pública. Ele sabe que é o hipossuficiente. O juiz expede um ofício realmente. Manda cópia para a Defensoria. Veja, o nome diz, é um ofício, não é um ato jurisdicional. Se você for ao 203,
Diz lá, os pronunciamentos judiciais são despachos, decisão interlocutória e sentença. Não está ofício ali. Ofício não é uma providência jurisdicional. Esse ofício é um ato praticado pelo juiz, mas que ele é atipicamente. Ele é um ato administrativo, uma função atípica do juiz. Ok? Então percebam, a jurisdição constitutiva, ela exaure o pedido constitutivo. Agora, e a condenação? Você pediu 15 mil reais. O juiz te deu os 15 mil reais. Falou que você tem razão aos 15 mil reais. E você botou os 15 mil reais no bolso? Em uma sentença condenatória, é possível cogitarmos de algo mais a se fazer? É. O que é esse algo mais a se fazer? É tirar do papel, transformar na realidade. O cara quer botar os 15 mil reais na conta. Mas e se o réu não pagar? Ah, se o réu não pagar, o juiz tem alguma coisa para fazer. É fazer cumprir a sua sentença. Então percebam aqui, eu não quero avançar nesse ponto. Nós temos uma sentença declaratória. Voltei ao primeiro caso. O juiz deu a sentença declaratória. A jurisdição declaratória exaure o pedido declaratório. Temos algo a executar? Não. Então, no processo de conhecimento, cuja pretensão é declaratória, vai ter só conhecimento. Porque ela exaure a pretensão. A jurisdição prestada de natureza constitutiva exaure a pretensão inicial de constituição constitutiva. Não tem nada a executar. No máximo, nos casos que eu mencionei, temos providências de natureza administrativa e não jurisdicional. Então não há jurisdição executiva a ser prestada. Tudo que você pediu, você já ganhou. Mesmo que você registre 1 ano depois, veja, a sentença de adoção saiu hoje. A partir de quando que eu sou pai da criança? A partir de hoje. Ah, mas eu não registrei ainda, mas você é pai. Porque o juiz falou que você é. Transitou em julgado e acabou. Não é do registro. Aqui não é transferência de bem imóvel. Você é desde o momento da sentença, pai. Ok? Então a jurisdição constitutiva exaure a pretensão constitutiva. Nós teremos ali um processo só de conhecimento, porque não tem nada a executar. E a jurisdição condenatória? Ela não necessariamente exaure a pretensão condenatória. Pode ser que nós tenhamos algo a executar. Percebam que eu não falei nem sim nem não. Eu falei no condicional. Eu falei que pode ser. Por quê? Porque vai depender da conduta do réu. Se o juiz mandou, vamos voltar, ação cognitiva, petição inicial, quero dinheiro, citação, audiência, contestação, vou pagar nada. Não tem que pagar nada, não era eu. Provas, vem a sentença, condena o réu a pagar 15 mil reais ao autor. No dia seguinte, a sentença publicou ontem. Hoje, você vai consultar os autos, tem lá um valor depositado. Você vai executar o quê? Cara pálida, me diga. Você pediu 15 mil, o juiz te deu 15 mil, apareceu nos autos 15 mil, você vai executar o quê? Se a execução é para transformar em realidade. E já foi transformado. Por quê? Porque o réu é um réu, você é um sujeito iluminado, porque você encontrou um réu iluminado, que ele pagou. Algo muito excepcional. Mas é possível de acontecer? É possível. É possível de pagar voluntariamente. E ele pagou voluntariamente. Vamos supor, o réu estava em dúvida se ele tinha realmente que pagar. Ele acreditava que ele não tinha que pagar, mas o juiz mandou e ele é um cumpridor das regras. O juiz mandou, ele vai pagar. Você vai executar o quê, meu amigo? Você não tem nada a executar. Você até poderia ter, se o réu não pagasse, mas o teu réu pagou. Levante a mão pro céu e não vem encher o saco no processo. Acabou o processo. E acabou o processo do começo ao fim, tendo só a declaração de quem tem razão. E por um ato voluntário do réu ele pagou. Agora muda o exemplo, o réu não pagou, porque é um catiço. É duro na queda, ele não pagou. Aí você vai chamar o Estado para quê? Para transformar aquilo em realidade. Percebam, meus amigos, que o processo sincrético, o processo como nós vimos lá, que junta a prestação da tutela jurisdicional de natureza cognitiva para afirmar quem tem razão, e executiva, no mesmo processo, para transformar em realidade aquilo que ele não pagou, do ponto de vista gráfico, ele é o mais excepcional de todos. Porque na tutela, na jurisdição, ou na sentença declaratória, não tem nada a executar.
na sentença constitutiva, não tem nada a executar. E até na sentença condenatória, quando o réu cumpre, não tem nada a executar. Então, quando é que nós teremos o processo sincrético? Na sentença condenatória, que fixa uma obrigação, quando a obrigação é descumprida, quando a obrigação é inadimplida. Então, perceba que nós pontuamos agora bem aqui. Quando é que nós teremos um processo só de conhecimento? E quando é que nós teremos um processo sincrético, com a fase cognitiva e a posterior fase executiva, para fazer cumprir a sentença. A sentença que reconheceu uma obrigação e ela foi descumprida. Porque se ela for cumprida, tu não tem interesse de agir, meu filho. Porque o juiz não te deu 30 mil. 15 mil que o réu paga voluntariamente e 15 mil que ele vai agredir. Não, é só 15 mil. Se ele já pagou 15 mil, acabou. E acabou tendo só condenação. Só declaração, só cognição, só tutela cognitiva. Ok? Então, identificou aí quando o processo é só de conhecimento e quando o processo é sincrético, que tem a fase cognitiva e tem a fase executiva no mesmo processo. Agora está faltando o quê? O que nós estamos aqui vendo? Processo, questões terminológicas sobre o processo de execução. Falei quando ele é só de conhecimento, falei quando ele é sincrético, falta falar quando ele é só de execução. Veja, o processo de execução ou processo autônomo, por que bota-se esse nome autônomo? Para deixar bem claro que você está querendo falar isso mesmo, que ele é um processo que ele vai ter só execução. É igual essa sentença meramente declaratória. Por que bota aquele meramente ali em caixa alta? É para você deixar bem claro que você está falando da sentença que tem só declaração. Porque se você fala sentença declaratória, como eu pontuei, pode ser que o interlocutor, o destinatário da informação, se pergunte assim, pô, mas ele está falando de qual sentença? Ele está falando tecnicamente da sentença declaratória, ponto, que tem só declaração, ou ele está confundindo? Às vezes a pessoa não sabe o que está querendo dizer, né? Aí gera confusão. Ou será que a sentença condenatória, por exemplo, que tem uma parte declaratória e tem uma parte condenatória? Para não deixar dúvida, para não gerar esse tipo de dúvida, é que a gente fala sentença meramente declaratória. Para deixar bem claro, é meramente, é tão somente declaratório. Por que a gente fala processo autônomo de execução? Para também não deixar dúvida. É que você sabe que tem vários tipos possíveis e você está querendo falar desse processo que é só de execução. Então é comum você ouvir falar processo autônomo de execução. É um processo que tem só execução. Quando é que nós teremos esse fenômeno? Percebam que até agora os exemplos que eu dei envolveram sentença. A necessidade de uma afirmação prévia pelo Estado juiz, impondo uma obrigação, e essa decisão do juiz que impõe uma obrigação é um título executivo. Nós teremos aqui, em um dos tópicos a seguir, a análise dos requisitos formais da execução. Nós vamos, na próxima aula, falar melhor da execução. Aqui foi considerações sobre o processo, como estamos vendo. Na próxima aula, vamos começar a ver a execução em si. E a execução, como eu já mostrei para vocês en passant, ela é concreta. A cognição é abstrata. O juiz só declara. A execução é concreta. É pé na porta. É materialização da obrigação que foi inadimplida. Então a execução, ela reclama, o Estado é mais cauteloso, o legislador trouxe requisitos. Você só pode dar início a um procedimento, lato sensu, executivo, seja a fase executiva do processo sincrético. Para não ficar o tempo todo falando fase executiva do processo sincrético, nós vamos por hora falar em cumprimento de sentença. Seja cumprimento de sentença, que é a fase executiva do processo sincrético, para te fazer pegar por osmose. Seja um processo autônomo de execução, olha a distinção. Cumprimento de sentença, já associe aquilo que eu mostrei para os senhores lá naquele gráfico meia boca, naquele quadro lá meia boca que fizemos. Quando se fala cumprimento de sentença, já tem que associar o processo sincrético. Já tem que associar que é a fase executiva do processo sincrético. E por que nós
teremos ou cogitaremos de uma fase executiva no processo incrético, porque já teve uma fase prévia de conhecimento, onde o juiz declarou o direito, impôs uma obrigação e adivinha, o réu descumpriu. Então veja quantas informações nós temos quando a ciência é feita de redução, né, de conceitos. Eu não vou ficar o tempo todo falando, eu estou aqui gastando a saliva para que os senhores entendam. É um código de comunicação. Eu não vou ficar o tempo todo falando fase executiva do processo incrético. Não vou ficar o tempo todo explicando que nós tivemos uma fase cognitiva prévia. Então veja quanta informação os senhores já têm quando se fala em cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, naturalmente, você precisa de um título executivo. O juiz, tanto lá quanto cá, tanto num procedimento quanto em outro, seja no processo autônomo de execução, seja no cumprimento de sentença, ele só vai agredir o patrimônio do réu. Olha como é que isso é grave. Ele só vai penhorar um bem, só vai tirar na marra do executado se você demonstrar para ele que você tem um título executivo. Eu dizia que na tutela executiva o Estado é mais cauteloso. O Estado te exige, vamos assim dizer, tá errado o que eu vou falar, tá? Mas só para encurtar aqui o papo. Ele te exige um documento. Não é bem documento, tá? Ele te exige uma comprovação. O juiz, é como se o juiz virasse para você e falasse assim, pô, autor, tu tá pedindo para eu agredir o patrimônio. Eu vou meter a mão no dinheiro dele, cara. Você acha que isso é pouca coisa ou muita coisa? Então me mostra aí que você tem uma pretensão válida. Me dá aí um título executivo. Claro que no cumprimento de sentença isso é facilitado. Porque é o mesmo juiz que já condenou. É o mesmo juiz, é o mesmo juízo, né, que já proferiu a decisão. E aí, se os senhores forem ao artigo 515 do CPC, eu vou colocar só o inciso primeiro, tá? Só para facilitar. Mas tem mais coisa do que isso. Se vocês forem ao 515, inciso primeiro, os senhores verão, ó, são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. Adivinha qual é o nome do título? Cumprimento de sentença. Então, você pode agredir o patrimônio, você pode pedir a tutela executiva, inciso primeiro, porque você vai mostrar que você tem uma decisão que foi proferida no juízo civil, e essa decisão, que pode ser uma interlocutória, pode ser uma sentença, ela reconheceu a exigibilidade de uma obrigação. Olha como é que a lei te dá a resposta. Não é de uma relação jurídica, é de uma obrigação. Obrigação que pode ser de pagar quantia, de fazer, de não fazer, ou de entregar coisa. Mas aí, até agora, nós permanecemos no processo incrético. Nós continuamos no cumprimento de sentença. E eu quero chegar justamente, eu vi que alguém colocou uma informação ali, já vou chegar lá, eu quero justamente tratar do oposto, do processo autônomo de execução. Volta ao que eu falei tem 5 minutos atrás, mais ou menos. Na tutela executiva, o juiz te pede uma comprovação que aquele ato agressivo que ele está a desenvolver, que você tem uma base minimamente válida, factível. Isso é o título executivo. Nós falaremos melhor sobre o título executivo, naturalmente. Teremos uma aula inteira para falar sobre isso. Só que o título executivo ele não é apenas judicial, como está no 515. Ele não se forma apenas judicialmente, por um processo em curso que impôs uma obrigação. Nós temos também a figura do título executivo extrajudicial. Aí vejam os senhores o que consta do artigo 784, também do CPC. Vou também pegar aqui só o inciso primeiro. Nós veremos isso no momento próprio. E eu já vou ver o que o Luiz Felipe indagou ali. Só para fechar o raciocínio, tá, Luiz? Olha o 784. São títulos executivos extrajudiciais. Dito de uma outra forma, são títulos executivos que te permitem buscar a tutela executiva, mas que não foram formados no judiciário, que não se deram por um processo que impôs a obrigação. Quer ver? Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. Só no inciso primeiro. E tem vários incisos nesse 784. Então tem vários títulos executivos como o cheque, que não precisam de um processo e de uma fase prévia. Você pode dar início a um processo novo, a um processo autônomo. Por que é novo? Por que não é autônomo? Porque não é aquele que teve uma sentença do juiz. A obrigação de pagar os 15 mil reais não estão numa sentença, fruto de um procedimento cognitivo,
com audiência, contestação. Não. A obrigação de pagar 15 mil reais está no cheque. E o cara não pagou. Se o cara não paga uma sentença que impôs uma obrigação de pagar 15 mil reais, você vai pedir o cumprimento da sentença no mesmo processo. Se o cara não paga a mesma obrigação de pagar o mesmo valor, 15 mil reais, mas essa obrigação foi firmada num cheque, você também vai pedir para o juiz para executar aquilo, mas não no cumprimento de sentença. Porque cumprimento de sentença, processo sincrético, teve fase prévia. Se houve o descumprimento de uma obrigação, você pode pedir para que o juiz faça cumprir na marra, fazer valer o direito? Pode. Mas se essa obrigação constar de um título que não é judicial, mas um título extrajudicial, você vai pedir execução. O juiz vai te dar execução, atos executivos. O processo vai ser do começo ao fim de execução. Ele é o processo de execução. Ou processo autônomo de execução. Percebam que os títulos executivos extrajudiciais não dão ensejo ao procedimento do cumprimento de sentença. Mas eles dão ensejo à formação de um processo autônomo de execução, um novo processo, uma nova relação jurídica. Aqui vai ter que ter citação. Porque o juiz foi chamado a se pronunciar só sobre execução. Ele recebeu um título executivo extrajudicial para executar. E aí nós temos um procedimento próprio. Um procedimento que tem nome, adivinha? Processo de execução. Então tem um procedimento chamado cumprimento de sentença que se dá na fase executiva do processo sincrético, que é cumprimento de sentença. E tem um outro procedimento que é chamado do processo de execução. E é quando nós temos, do ponto de vista processual, um processo autônomo de execução. Deu para identificar bem aí as questões? Então nós vimos, e eu já vou, Luiz Felipe, nós vimos quando o processo é só de conhecimento, vimos quando o processo é sincrético, e vimos quando o processo é só de execução. Nós vamos ver muito melhor e detidamente, pontuadamente, os títulos executivos, o que é, da onde vem, para onde vai, como se alimenta, como se reproduz, quais são, numa aula específica. Tá? Agora eu vou às indagações ali do nosso digníssimo Luiz Felipe. Professor, habitualmente em outros estados, a fase de execução é um novo processo apensado ao processo originário. Nesses casos, pode-se dizer que também há um processo sincrético. Meu amigo, a mesma consideração que eu fiz no comentário do colega antes ali em cima. No máximo que nós podemos ter ali são novos autos. O que você apensa um ao outro, como você diz, são autos. Autos são cadernos. Isso aqui é um auto. Isso aqui pode ser outros autos. Isso pode representar um mesmo processo. O processo é um só. Autos não se confunde com processo. Um mesmo processo pode ter vários autos. Você imagine uma demanda com 20 partes. O juiz profere uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória que está lá no 1015 e pode ser agravada. E ninguém gostou. Cada uma das 20 partes interpõe um agravo de instrumento. Nós teremos um processo, uns autos originários. Serão formados 20 agravos de instrumento com 20 autos separados. Cada agravo recebe sua própria numeração. Vai para o tribunal. Os senhores sabem que tem a prevenção. O mesmo relator vai receber tudo. E ele vai julgar, provavelmente, numa mesma sessão, numa mesma decisão, todos os 20 agravos de instrumento. Veja que nós temos 21 autos diferentes. 21 volumes diferentes. 21 processados diferentes. Quando era processo físico, isso era muito claro. Cada agravo de instrumento tinha uma capa, tinha um conjunto de números, começava e terminava. Mas era tudo aquilo no mesmo processo. Agravo de instrumento não gera novo processo. Cumprimento de sentença não gera novo processo. Pode, no máximo, por questões administrativas, gerar novos autos. E isso fica ainda mais claro, com previsão em lei, quando for um cumprimento provisório de sentença. Uma sentença que tem um recurso contra ela. Mas nós falaremos sobre isso adiante. Só cuidado para não confundir autos com processo. Tá bom? Eu lhe respondi, Luiz Felipe?